Welcome to the third class. Seja bem-vindo, bem-vinda à terceira aula aqui do nosso curso completo do Verbo to Be de uma vez por todas. Eu sou o Vitor Queiroz. E eu sou o Felipe Queiroz. E a gente está aqui para te fazer aprender o Verbo to Be de uma vez por todas. E você está vendo aqui que não é só isso. Se você não aprendeu, se você não viu ainda, na verdade, as aulas anteriores, a primeira e a segunda, a gente recomenda fortemente você ver, porque essa aqui é uma continuidade das aulas anteriores. Pré-requisito, aula 1 e 2, até porque nós não estamos aqui para fazer você memorizar, mas decorar, também, né? Decoreba. Apenas memorizar, no sentido da decoreba, e sim para vivenciar a riqueza absurda que é uma língua estrangeira que demorou centenas e centenas de anos para ficar pronta, e você, inclusive com a contribuição de centenas de cérebros para ser o que é, e você está aprendendo isso em 20 minutos. Boa. Então, isso faz parte do nosso curso, né, do Verbo to Be de uma vez por todas, que é não só as videoaulas, mas também um PDF. Então, inclusive, né, pode acompanhar aí durante todo esse momento. A gente vai para a nossa terceira aula agora. Bem, nessa aula a gente vai falar do Verbo to Be na negativa. Negative. Também vamos falar da interrogativa já já. E já começa praticando comigo a palavra negative. Negative. Olha só que legal. Não é negative, Isso. negative, é negative, é negative. Olha, repare, jovem, repare você que a letra T fica com som de R. E aí, fala pra mim, em voz alta agora, negative. Beleza? Muito bem. E aí, a gente viu na primeira aula que o verbo to be é um verbo modal. Inclusive, é uma das coisas que faz ele ser tão diferente, né? Então, por ele ser um verbo modal, ou seja, dar o modo da frase, se ela está na afirmativa, negativa, interrogativa, nas frases negativas, ele pode receber uma palavrinha, que é a palavra not, que vai dizer para quem está escutando, lendo, ou para você que está falando, que a frase está na negativa. Muito cuidado, porque no é uma coisa e not é outra. No é só a palavra não. Pra você negar de maneira isolada. Isso. Tipo assim, você gosta de café? No. Não. No. Isso. Você bebe sorvete? No. E o not? O not, ele se liga ao modal verb para mostrar que a sentença tem uma ideia negativa. Tá? Então, ele é uma partícula. Só not sozinho você não usa. Isso. Né? Então, ele está sempre conectando-se. Ele é uma partícula de negação. E aí, é logo depois do modal verb. Aonde que você vai colocar o not na frase? Também é uma dúvida corriqueira dos estudantes brasileiros e brasileiras. O not, ele é conectado imediatamente após o modal verb. Ou Neste caso, verb, né? o auxiliary verb. Neste caso, como nós estamos estudando o verbo to be, sempre vai ser o formato do verbo to be, que a gente viu que é o am, que é o is ou o are. A palavra be só vai aparecer quando ele estiver no infinitivo, tá? Logo depois do am, do is ou do are. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Então, na afirmativa, nós temos essa estrutura, que a gente já conversou. Na negativa, então, é exatamente isso. A gente fala I am not. You are not. E assim por diante. É só simplesmente colocar o not depois. É isso. Mas bem simples. É bem simples, porque eu tô te explicando. Se você não tiver essa explicação, você não vai achar isso simples nunca. Por isso que muita gente demora 8 anos e não aprende verbo to be. Quer ver? Agora é hora de praticar um pouquinho a fala, né? Vamos repetir. Para tudo que você tá fazendo, leva a sério, senão não vai adiantar nada. Nada. Você tá perdendo tempo se você não usar o tempo. Então, vem comigo. Ó, repita comigo. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Ah, repetir vai me ajudar em quê? Você se familiarizar com a sua própria voz em inglês. Você está usando a tal da memória auditiva. Repita. E não só memória auditiva, mas também com, de certa forma, memória motora. Porque a sua boca, a sua língua, os seus músculos estão se movimentando para falar as palavras. E nós também lembramos de como a gente fala. O nosso músculo, ele também se lembra de como pronunciar a palavra X ou Y. Então a gente também tem que lembrar dessa forma, né?
Bem, então eu trouxe aqui alguns exemplos pra gente no mesmo esquema que a gente tinha visto na aula passada. Com o Joseph aí, já na terceira aula, esse Joseph tá aí. Joseph e ele vai acompanhar a gente aí. Joseph. I am not Joseph. Por exemplo, eu tô falando que eu não sou Joseph. I am not fine. I'm not fine. Eu não estou bem. Então, repare você que a gente vai colocar o not na frente de todo mundo, mas eu queria que você repetisse aqui essas frases comigo e com o Teacher Felipe. Vou começar aqui com a letra C e D. O Teacher Felipe vai fazer E e F e a gente vai intercalando assim. Então, repita comigo, por gentileza. Por favor, repita, pare tudo que você está fazendo e fala comigo, tá? You are not awesome. Sacanagem. You are not awesome. Na primeira aula foi hora de te elogiar, agora é hora da gente, né? Vamos falar a verdade agora, né? Tô brincando. You are not awesome. You are not here with me. Repita aí, hein? You are not here with me. Next one, Felipe. He is not a teacher. Não é teacher, é teacher. He is not a teacher. Ele não é. Aqui, ele não está um professor, não vai fazer sentido. Então, ele não é um professor. Letter F. He is not sick today. Ele não está doente hoje. Próxima. Letter G. She is not an engineer. She is not an engineer. Aqui só lembrando, né, a pronúncia do an engineer, que a gente já falou. She's not very beautiful this week. Fala comigo. She's not very beautiful this week. Ok? Very nice. Letter I. It is not a dog. Isso não é um cachorro. Como é que eu neguei? Eu coloquei o not logo depois do is. Ah, Felipe, tá indo muito devagar, eu já entendi. Não. Não ignore o processo. Aprender é um processo, que se você pula, não fez direito, não aprendeu. Então, o que eu quero dizer com esse processo? Você tem que falar. Falar. Vai falando, eu vou falando, você vai repetindo aí. Então, ó, it is not a dog. It is not a dog. A próxima, letter J. Aqui, ó. It is not barking. Ele não tá latindo. O cachorro não tá latindo. Vai falar, it is not barking. Very good. Then we have, we are not pilots. We are not pilots. Para você, inclusive, que já viu isso aqui em outras vezes, né? A gente também tem a contração, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E essa frase é uma daquelas que dá uma coceirinha pra gente contrair, né? A gente vai falar já já. We are not working hard. We are not working hard. Repete, por favor. A gente tá aqui para você repetir, tá? Great. Letter M. You are not the best. Você não é o melhor, né? Cai na real, colega. You are not the best. E you are not at the movies. Vocês não estão no cinema. Yes. Letter O. Letter O, they are not super boring. Agora, eles não são chatos, né? Não, eles não são super chatos. Elas, né, no caso aqui, they are not super boring. And the last one, e a última agora, they are not playing the guitar. Eles não estão tocando guitarra. They are, ou violão, né? Eles não estão tocando violão. They are not playing the guitar. Great, okay? Very nice, very good. Agora, então, negativo. Boa, a gente... Lembra que eu falei das contrações, pessoal? Contractions. A gente tem, então, a forma extensa e também temos a forma contraída. Porém, o I am not, a gente não contrai ele de outra forma, a não ser o I'm not, né? Very good. Não consigo pegar o am e juntar com o not, né? Como eu consigo fazer com o are e com o is. E aí, essa forma contraída, ela é mais usada quando você quer mostrar mais velocidade. Mais velocidade. Então, você tá com pressa e tal, você vai falar you are not. E a forma mais extensa, ela é usada muito para enfatizar. Por exemplo, você não é o meu vizinho. You are not my neighbor. Então, aí eu quero enfatizar. Eu costumo usar a forma extensa. E repare, o are mais o not vira aren't. Aren't. Então, you are not vira you aren't. E o is not, a gente vai falar que é uma forma muito legal, isn't. Isn't. É como se tivesse, mas não tem um A pequenininho ali entre o S e o N, né? E o então, S isn't. O S fica com som de Z. Z, Olha né? isso. Então, is not
isn't, isn't. Ok? Repete comigo. He isn't, she isn't, it isn't. E a gente pode falar it isn't, it isn't, né? O som dá uma emendada assim. We are not, fica we aren't. Agora você vai reparar que é padrão, né? We aren't. Isn't ou aren't. E o am not que não contrai. É. Então, we are not, we aren't. Isso. E aí, como o Felipe disse, né? O you vai ser aren't também. E o they também vai ser aren't. Então, grava aí. As 3 formas do verbo to be na negativa contraída. O am não contrai, né? Fica I am not mesmo. O are not vira aren't. E o is not isn't. Muito Ok? bem. Vamos falar tudo rapidinho? Boa. Só contraída? Vamos falar só contraída. Olha só. I'm not. Repita em voz alta. I'm not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Muito bem. Excellent. E aqui, alguns exercícios ao Joseph aí, mais uma vez. Eita, Joseph. Esse Joseph é o nosso grande amigo Joseph. Fala, Joseph. Fala, Joseph. E aí a gente tem aqui, ó, I'm not Joseph. Eu não posso contrair, né? O amn't, não existe amn't, né? Agora, o aren't existe, né? You aren't here with me. E isn't a teacher, ele não é um professor. She isn't very beautiful this week. Então a gente tá pegando aquelas frases e mostrando pra você contraída, né? Great. Sempre o not vem depois do verbo to be, tá? Muito bem, muito bem. It isn't a dog. Não é um cachorro. Não é um cachorro, né? Isso não é um cachorro. We aren't working hard. Nós não estamos trabalhando duro. E as duas últimas. You aren't the best. Você não é o melhor. Cai na real. Aren't tá na contração. Aren't the best. E a última, letter H. They aren't playing the guitar. Okay? Perfect. Very good. Porém, a gente também tem que perguntar, né? E aí, às vezes a gente vai perguntar em inglês. Aquele debate que é tão importante que a gente estava falando na primeira aula. A entonação do português ela é forte, marcante, e aí tudo fica muito claro que é pergunta. Exato. A gente vai comentar melhor sobre isso, por que a gente inverte, tá? Já. Mas só pra gente deixar claro aqui. O verbo to be, então, ele é um verbo modal. Então, em inglês, existe uma regra, que a gente vai comentar mais a fundo nela já, que é que se eu quero fazer uma pergunta, eu preciso inverter um verbo. O verbo to be, por ser um modal, ele pode ser invertido. Então, em vez da gente falar I am, eu vou falar am I. Em vez de falar you are, eu vou falar are you. Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Lembrando também, a gente tem, né, o símbolo de interrogação no final, que é básico, né? Interrogativo. Mas tem que inverter. Exato. E aí é a primeira palavra da frase. Exato. Agora, vamos lá. Que é a grande charada aqui. Por que a gente inverte os verbos na interrogativa? Que é o que a gente estava te falando, que é aquilo que a gente estava trocando uma ideia. Repara esse símbolo aqui que está por trás. Você já deve ter visto isso aqui em algum lugar. Que é o símbolo da interrogação invertida do espanhol. Olha só que legal. Lá no espanhol, não sei se você já viu, quando eles vão fazer uma pergunta, no início da pergunta, eles colocam esse símbolo invertido. Por quê? Porque aí você já sabe que aquela frase é uma frase interrogativa. E você pode se preparar para a entonação. Você toma um fôlego já, e pergunta, então eu vou fazer a entonação da pergunta. No português, não sei se vocês já se depararam com isso, você tá lendo um texto, aí você percebe que a frase era uma interrogativa. Você volta. Não, peraí. Você volta, lê de novo. Ela quer brincar. Opa, ela quer brincar? Você fala de novo com a entonação de pergunta. Por quê? Porque nada tinha te mostrado que era uma interrogativa. No espanhol, a gente tem esse símbolo. Em inglês, a gente tem a inversão do verbo. Que legal. Com o sujeito. São recursos semelhantes. Exatamente. Um aviso, um sinal. Um aviso. Faça a entonação da pergunta. Ou seja, se no caso do verbo to be, uma frase começou com o verbo to be, começa lá am, are, is, você sabe claramente que aquilo ali vai ser uma pergunta. Great. Very good. Então, qualquer verbo pode ser invertido, já que o verbo to be
Não. Muito importante isso. Apenas Modal verbs ou auxiliary verbs. Então, os modais ou os auxiliares. Muito a gente bem. não vai entrar no mérito do que é um auxiliar e tal, fica para um próximo. Aqui a gente está lembrando que o verbo to be, ele é um modal verb, ou seja, ele mostra o modo da frase, se é uma afirmativa, uma interrogativa invertendo, uma negativa ganhando o not, tá? Então, aqui, gente, cuidado. Qualquer verbo pode ser invertido? Não. Se você tiver, por exemplo, o verbo eat numa frase que é comer, e quer fazer essa frase eat, comer, virar uma pergunta, eu posso inverter e colocar o eat na frente? Não posso. Só alguns verbos são especiais o bastante e foram escolhidos. Normalmente são os verbos mais usados ao longo da história. Esses verbos foram escolhidos a dedo para eles serem o modal verb. Esses são os verbos modal verbs ou modais. E esses verbos que a gente não são modais, né, não são os modais, eles precisam de um auxiliar. E aí vem o nome auxiliar. A gente não vai entrar no mérito, a gente não vai falar aqui necessariamente dos verbos auxiliares, mas são esses verbos auxiliares que ajudam a gente a negar e interrogar quando a gente não tem um verbo modal. Great. Beleza? Então vamos lá, vamos ver uns exemplos aqui da interrogativa, né? Interrogative com o verbo to be. Quer começar essa, Felipe? Yes, sure. Olha o Joseph aí, mais uma vez. Vem ele mais uma vez. Olha ele, gente! Nosso terceiro apresentador. Olha, o Joseph. O Joseph, ele dessa vez tá meio inquisitivo. Ele tá meio... Assim, né? Começou a filosofar. Tá, muito. E aí o Joseph, am I Joseph? Sou eu, Joseph? Olhou para o espelho numa bela manhã. Nossa, sou o Joseph? Será que sou então, aí o Joseph perguntou, am I Joseph? Por que o am I é possível? Am I here? Eu tô aqui, né? Am I nice? Eu sou legal? É uma pergunta que no dia a dia a gente não faz essa pergunta, tipo, toda hora, mas é possível fazer, né? Então é isso aí. É possível, é uma pergunta possível, né? Nossa, será que eu tô bem hoje? Não sei. Aí a gente inverte am I, viu? O som fica até gostoso. Am I, em vez de falar I am, am I, junta o M com o I, am I. E aí a próxima, am I fine? Eu estou bem? Am I fine? Inverti. Cara, se você quer fazer pergunta, você inverte. Inverte. Sim. Muito bem. Letter C. Se eu quero perguntar, você é incrível? Are you awesome? Ali tá, né? Esquecemos aqui de colocar a interrogativa, né? Nessa, em vez de exclamação. Faz né? uma força agora, imagina que aquela exclamação é uma interrogação. Imagina uma tortinha assim, ó. Are you awesome? Né? Ou então, are you here with me? Você está aqui comigo? Great. Are you here with me? Tá vendo que essas frases são aquelas que a gente viu anteriormente, que estavam na afirmativa. E a única coisa que mudou foi que a gente inverteu. Em vez de falar you are, a gente falou are you. E um ponto de interrogação, né? Claro. Yes. Mas é isso, né? É isso que leva a gente a fazer perguntas. Aí você pode falar assim, mas dá mais trabalho que no português? Não, porque depois você vai automatizar isso. Agora você está aprendendo, você vai, nossa, é muita regra, né? Mas, cara, o português tem muito mais regras. Às vezes a gente não para pensar como que você já aprendeu uma das línguas mais difíceis da humanidade, do planeta Terra. Você já fala português. Então, vamos lembrar aqui que o inglês é uma língua. Tem suas regras, como toda língua e tal, tem suas dificuldades, mas depois que você aprender, e depois desse nosso curso, é tinino, tranquilo. Boa. Né? Olha lá a próxima. Letra E, letter E. Is he a teacher? Is he a teacher? Inverti. E na letra F, is he sick today? Inverti. Muito bem. Letter J. Is she an engineer? Is she an engineer? In letter H, is she very beautiful this week? Então, ela tá muito bonita essa semana? Então, tô perguntando pra alguém, né? Nossa, você que viu ela tá muito bonita essa semana, né? Então, a gente só inverter. Ficou legal aqui porque são as mesmas frases. Você já se habituou a elas e é só inverter para ficar bem claro para você. Esse foi o propósito, inclusive, de repetir as frases para ficar bem claro para você. A dica continua e, na verdade, até uma obrigação para você que está assistindo essas aulas, para você falar em voz alta essas coisas, tá? Porque se você não pratica, você não aprende. Em inglês, a gente aprende fazendo. Você já estudou matemática, fazer prova, né, de matemática? Você já deve ter pensado que a gente estuda o quê? Fazendo exercício. Lembra que eu falei pra você, na primeira aula, que inglês das humanas é mais semelhante a uma parte das exatas? Então, vamos fazer. Bora fazer. Você tem que praticar. É você que tem que praticar.
Tá? Então, aqui tá muito teórico? Não, se você praticar não é nada teórico. Bora lá para a letra I. É você mesmo. Is he a... é sempre quem pergunta. Is it a dog? É um cachorro? Is it a dog? Is it barking? Tá latindo, né? Isso tá latindo. Eu só inverti. Are we pilots? Let's repeat, guys. Are we pilots? O cara bateu a cabeça na quina da mesa, né? Não lembra se é piloto mais. Are we pilots? Are we working hard? Are we working hard? E letra M. Letter M. Are you the best? Vocês são os melhores. Veja, eu poderia falar você é o melhor ou vocês são os melhores. Pelo contexto é que você vai descobrir. Letra N de nada. Are you at the movies? Vocês estão no cinema? And to finalize, are they super boring? Elas são super chatas? E letter P. Are they playing the guitar? Será que elas estão tocando o violão? Great. É isso. Caraca, muito importante. Então, ó, vou fazer pergunta? Vou inverter o verbo to be, não é qualquer um. Agora, será que existe contração? Não existe, tá? Como a gente está invertendo ali, não existem contrações para o verbo to be na interrogativa, tá? Você não consegue contrair, né, o verbo to be para fazer, porque ele é a primeira palavra. Até pergunte negando. Isso, exato. Tô falando assim, ó, pergunta normal, né, não tem ali, porque ela vai ser a primeira palavra da frase, a não ser também que a gente tem aquelas palavras com WH, que não é o foco aqui, mas, por exemplo, where are you, né, onde você está, onde está você, aí a gente vai também. Nesses momentos, tem muitos alunos que ficam com dúvida, então eu posso perguntar negando, tipo assim, ela não é legal? Ela não é legal? Você pode, isn't she nice? Aí você pode. Pode, exatamente. Você vai pegar o not, inclusive no material, por favor, no material a gente fala disso também, tá? Se você pega aí o PDF que você, né, já possui aí e dá uma olhadinha, a gente fala disso também. Great. Na próxima aula, pessoal, next class, a gente vai fazer exercício. Então eu te dedico uma aula inteira para fazer exercício. A gente vai colocar a mão na massa, beleza? É o mais importante. O mais importante. A gente vai, tipo assim, ó, tudo que você viu agora, bora praticar. Bora fazer. E mais, né? A gente colocou umas frases ali que tem, né, conteúdo extra. Então não deixe de praticar, não deixe de assistir a próxima aula. E se você não assistiu, lógico, as aulas anteriores, não deixe de assistir, ok? E com isso, aí, você aprenderá o verbo to be de uma vez por todas. De uma vez por todas. De uma. Por todas. Né? See you there. See you there. A gente se encontra lá, então. See you guys.